Galera, como dizem, a arrogância, ela precede a queda. Havendo a atitude do goleiro do Sub-20 do Palmeiras, isso foi na defesa do primeiro pênalti, né? Mas ele foi muito precoce e o Flamengo conquistou o bicampeonato da Libertadores. E olha que tinham muitos rubro-negros duvidando desse título. Mas é aquilo, né? A base, ela nunca nos decepciona. Vamos falar tudo sobre esse título do Flamengo, sobre quem o Flamengo pode enfrentar na final do Mundial e onde provavelmente será a final desse Mundial, né? O último foi no Maracanã e vencemos o Olympiacos. E surgiu a nova Flá TV. Na verdade, a Flamengo TV, que promete ser a com mais qualidade no mundo inteiro em relação aos seus profissionais, né? Só profissionais de alto padrão. João Guilherme, Daniela Boaventura, Rei Kraus trazendo aquela pitada de humor. Então, tudo sobre essa nova Flamengo TV. Lembrando que o João Guilherme narrará os jogos do Brasileiro com imagens para fora do Brasil, tá? Uma notícia espetacular. Sobre o Lucas Paquetá, o José Boto admitiu interesse no atleta, mas aguardará uma situação acontecer para ele realmente oficializar uma proposta. E sobre a Libertadores da América, caímos num grupo que não é tão difícil, não é o grupo da morte, mas infelizmente, mais uma vez, jogaremos na altitude. E eu vou falar para vocês as ordens das partidas do Flamengo nessa fase de grupos que se inicia no começo de abril. Então deixe seu like, se inscreva no canal, Fla Geral tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! Rapaziada, mais uma vez disputamos a final da Libertadores Sub-20 e mais uma vez saímos com êxito, levantamos o troféu, aquele troféu tão bonito da Libertadores, né? Para mim é um dos troféus mais bonitos que temos no futebol mundial. E aí, o Flamengo, que estava sendo colocado como o segundo colocado, como um time que já era vice em relação ao Palmeiras, e olha que vários torcedores do Flamengo estavam falando isso, tá? Nos comentários, quando a gente passou pelo Danúbio, eu vi muita gente colocando que o Flamengo já tinha perdido pro Palmeiras, botavam assim, eu sou Flamengo, mas é impossível o Flamengo vencer o Palmeiras, porque o Palmeiras está muito bem. E eu falava, pelo amor de Deus, que tipo de flamenguista é você para não acreditar no Mengão numa final? É lógico, o Palmeiras, ele estava melhor na Libertadores Sub-20. Só que, galera, final é final. Não adianta. Os jogadores vão colocar tudo que tem para conseguir o título, conseguir a vitória, vão disputar as bolas com bastante raça. E eu falava, cara, se o Flamengo jogar com raça, determinação, jogadores com qualidade, ele tem para poder bater de frente com o Palmeiras. E aí, vamos ver o que vai acontecer em campo. Flamengo conseguiu abrir o placar com uma bela jogada do Chola e com um gol do Felipe Lima. Um gol ali de um posicionamento bom do jogador dentro da área, uma jogada excelente do Chola, né? Ele ligou a quinta marcha, acionou o turbo e foi pela esquerda ali. Ele é um cara que pode muito bem substituir o Bruno Henrique, que já tem uma idade mais avançada. A gente sabe que o Bruno Henrique é um ídolo da nação rubro-negra e faz muito bem aquele papel pelo lado do campo, pela esquerda, né? E o Chola lembra muito o Bruno Henrique. Então, eu acho que o Flamengo, trabalhando muito bem em cima do Chola, quando o Bruno Henrique sair de cena, o Chola já pode assumir o lugar dele, mesmo que seja para ficar na reserva, né? Para ir entrando ali pouco a pouco, mas para tirar aquele nervosismo de jogar pelos profissionais, ele já começar a entender realmente a sua função dentro de campo também no time profissional. Então, o Flamengo mandando muito bem, né? O Chola é essa cereja do bolo que eu sempre falo para vocês, e ele foi mais de 70% desse gol do Flamengo, podemos colocar aí na conta do Chola. Apesar do Felipe Lima ter chutado muito bem, mandou embaixo das pernas do goleiro, e depois, infelizmente, né, o Palmeiras elevando ali o número de ações na zaga do Flamengo, no ataque deles, eles acabaram achando um gol que, infelizmente, né, o Lucas Furtado pulou na bola, a bola bateu na trave, bateu nas costas dele e acabou entrando. Mas é aquilo, né? Fomos para os pênaltis e a arrogância, ela precede a queda, né? Muito confiante o goleiro do Palmeiras, e eu nunca vi alguém tão precoce assim na minha vida. O cara defendia o primeiro pênalti e sai debochando do Iago, o zagueiro do Flamengo. Né, debochando do Flamengo também, da instituição, tirou muita onda, né? Mas era apenas o primeiro pênalti deles, que eles pegaram, né? O primeiro pênalti batido pelo Flamengo. Lembrou muito o Vasco, campeão da 4ª rodada no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, o Vasco até caiu para a 2ª divisão naquele ano, né? Os caras estavam comemorando antes da hora. E o que aconteceu? O Flamengo foi lá, bateu os pênaltis, muito nervosismo dos dois lados.
Tô vendo muita gente comentando, poxa, mas ninguém treina pênalti. Galera, eles treinam pênalti, mas é aquilo, é uma final de Libertadores, você tá jogando contra o maior rival no Brasil e a perna acaba tremendo, galera, a cabeça acaba pesando ali, né? O nervosismo acaba sendo muito grande numa final de Libertadores. Eu sei que é base, eu sei que é sub-20, mas os jogadores consideram como se estivessem disputando uma final no profissional, e não poderia ser diferente. Então, muito nervosismo, muitos pênaltis perdidos por ambas as partes, né? Teve um pênalti que o Lucas Furtado defendeu, lembrou muito o pênalti do Cássio no ano 2000 contra o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. Não sei se vocês se lembram, mas o Cássio bateu um pênalti, era lateral do Flamengo, né? O goleiro do Fluminense defendeu, a bola quicou mais ou menos na linha da pequena área, voltou e entrou. E o Lucas Furtado acabou passando por essa situação. Infelizmente tomamos o gol, mas no final das contas o Guilherme foi lá e mandou pro fundo das redes. Mengão, bicampeão da Libertadores e agora com passagem garantida para a final do Mundial. Posso ser sincero para vocês? Eu fiquei muito mais emocionado com esse título do Campeonato da Libertadores, sub-20, do que com o título do Campeonato Carioca. Não me perguntem por quê, né? Eu amo muito a base, gosto muito de ver essa molecada jogar e serem aproveitados no profissional. Então, eu acho que por toda essa ligação que meu pai teve com a base do Flamengo, que eu tenho com a base do Flamengo, fazendo coberturas aí dos jogos, falando com vocês sobre as notícias da base, eu acabei me emocionando muito, fiquei felizão, acho que o pessoal viu, né, na reação ali de alguns lances do jogo, a minha emoção, estava perto do meu filho estava aqui do meu lado e, galera, foi um dia incrível, um bicampeonato para o Flamengo, bi em dobro, né? Bicampeão da Libertadores, bicampeão carioca, né? E 2 títulos no mesmo domingo. Então, muito legal esse fim de semana. Tô em êxtase até agora, vou falar para vocês a verdade. Não tô conseguindo dormir direito, porque tô lembrando muito do nosso título do Carioca, que foi bem legal, e principalmente da Libertadores Sub-20. Lembrando que, provavelmente, o jogo do Mundial não será aqui no Brasil como foi da última vez, e sim lá na Europa, porque a promessa é essa, né? Um ano joga na América e no outro ano joga no velho continente. Lembrando também que o Olympiacos ainda disputa o título e poderemos ter uma revanche. Ainda tem 4 clubes disputando o título lá da UEFA, né, da Champions League Sub-20, e o campeão de lá jogará com o Mengão. Se Deus quiser, o Mengão conquistando o bicampeonato mundial, mas pé no freio, que ainda falta muito tempo, e a molecada agora vai voltar para o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo estreia nessa próxima sexta-feira, se eu não me engano, às 3 horas da tarde, contra o Atlético Paranaense, fora de casa. Então é isso sobre a base, muita felicidade, eu quero saber a opinião de vocês. Viram o jogo? Se emocionaram? Gostaram mais de quê? Do Campeonato Carioca, do título, ou do título da Libertadores? Qual trouxe mais emoção para você? Por favor, sua opinião é importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E rapaziada, sobre mercado da bola, o José Botto, ele realmente abriu o jogo sobre a possível contratação, sobre o interesse do Flamengo em Lucas Paquetá, jogador atualmente do West Ham, da Inglaterra, só que ele está sendo fritado lá no velho continente, até porque existe uma suspeita de manipulação de jogos por cartões amarelos, e isso tudo está fazendo com que o Flamengo bote o pé no freio numa possível contratação do Paquetá. O José Botto falou sobre isso, ele disse o seguinte sobre o Paquetá. Ele falou que sim, o Flamengo tem o interesse na contratação do Paquetá. É um jogador que se encaixaria muito bem no esquema tático do Felipe Luiz, mas que o Flamengo ainda irá aguardar esse julgamento, porque esse julgamento já começou e a previsão é para ele terminar daqui a 3 semanas. Mais ou menos um mês para a gente saber se realmente o Paquetá ficará livre para poder jogar ou se ele será banido, será suspenso do futebol. Então, se ele acabar recebendo uma punição grande, não vale a pena o Flamengo ir atrás do jogador. Então, por isso que o Flamengo está com esse pé no freio. O Botto, ele já admitiu que conversou com a staff do atleta, uma conversa informal, não abriu negociações, mas já conversou sim com a staff do jogador. É um jogador para mim que se encaixaria muito bem realmente no elenco do Flamengo. Temos o Arrascaeta, mas não temos o Arrascaeta para todos os jogos. Então o Paquetá poderia muito bem substituir o Arrascaeta, jogar no lugar do Arrascaeta. Eu sei que o Felipe Luiz
fala a língua do jogador de futebol, então ele consegue ter um relacionamento muito bom com os seus comandados, né? Até mesmo em situações de ir na casa do atleta, explicar o que ele pensa. Então, por causa dessa sinceridade do Filipe Luís, eu acho que o Paquetá vindo não teríamos nenhum tipo de problema em relação a vestiário, qual o titular, qual reserva, porque o Filipe Luís sabe administrar muito bem esse tipo de situação. Então, em relação ao Paquetá, é isso. Vamos aguardar, porque é um jogador que está em processo de julgamento, existe sim o risco até mesmo do banimento no futebol. Eu acho difícil ele pegar a pena máxima, mas está sendo julgado. Caso ele seja absolvido, fique livre, aí sim o Flamengo iniciará as conversas de uma forma ali mais oficial para tentar a contratação dele. Barato, ele não sairá do West Ham, né? Ainda mais se for absolvido. Então é isso em relação aos planos do Flamengo para tentar repatriar o Lucas Paquetá e que dê tudo certo, né? Que ele não seja punido, que ele seja absolvido e que venha para o Flamengo, né? Porque é um jogador que para mim cairia como uma luva nesse time rubro-negro. E rapaziada, a maior TV de clubes do mundo, ela surgiu na data de ontem. A Flamengo TV promete ser uma das mais profissionais de todos os continentes, né? Trazendo jornalistas com um padrão lá em cima para essa TV do Flamengo, a nova Flá TV, a Flamengo TV. João Guilherme foi contratado, Daniela Boaventura, o Rei Kraus foi contratado, que beleza! Quando eu vi o Rei Kraus ali na capa e soube que ele faria parte da nova Flamengo TV, eu particularmente fiquei todo bobo, fiquei muito feliz, porque o meu pai era fã do Rei Kraus e eu sou muito fã do Rei Kraus também. Ele sabe botar uma pitada de humor em todos os assuntos da maneira mais correta e sucinta possível. É um cara ali que traz alegria para toda a nação rubro-negra. Então, parabéns aí pelo Rei Kraus por estar fazendo parte dessa nova Flamengo TV e todos os outros profissionais, né? Profissionais que ficaram, como o Emer Show e o Lázaro Dalfovo, e também os outros que foram contratados, né? Para falar sobre esportes olímpicos, para falar sobre todo tipo de assunto e para fazer aquela cobertura jornalística do Flamengo. Então, parece que eu tô vendo o melhor da Fox hoje em dia comandando a Flamengo TV. E bem legal ver o depoimento do João Guilherme, da Daniela Boaventura. Daniela Boaventura abrindo o coração, rasgando o coração, falando que muito dela tá na Flamengo TV hoje em dia foi por saber que o João Guilherme estaria também, né? E o João Guilherme conversou com ela, então farão uma dupla assim espetacular, né? Para mim, os dois melhores jornalistas do Brasil relacionado aí a comentários, a narração, a matérias, para mim, João Guilherme e também Daniela Boaventura. Lembrando que esse investimento todo também é feito porque agora o Flamengo ele tem o direito de transmitir os jogos com imagens para fora do Brasil. Temos em torno de 500 mil rubro-negros morando fora do Brasil, então é um potencial gigantesco para eles poderem ver as partidas com a narração do João Guilherme e com o direito de poder ver as imagens, isso no Campeonato Brasileiro. Com a narração do João Guilherme aqui para o Brasil, ele estará narrando, mas sem imagens, então só colocar a TV no mudo, botar ali no som a voz do João Guilherme, que a gente poderá curtir a partida do Flamengo com o melhor narrador que temos hoje em dia em território nacional, que é o João Guilherme, para mim, ao lado do José Carlos Araújo, o garotinho que narra muito bem também. Então, é isso sobre a nova Flamengo TV, né? Teremos uma programação diversa na grade de horários, com o programa do Rei Kraus, com podcast com João Guilherme Rei Kraus, com outros programas sobre outros esportes. Olivinho, Deus da Raça, está também na Flamengo TV. É isso, galera. Muito profissionalismo nessa nova era da maior TV de clubes do mundo. A nação rubro-negra ontem à noite teve o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América. E nesse sorteio foi definido que o Flamengo caiu no grupo C e que jogará contra LDU, mais uma vez a altitude para nos atrapalhar. Parece que o Flamengo tem um amor eterno com a altitude, infelizmente, né? Sempre que tem sorteio da Libertadores, geralmente a gente cai contra clubes que jogam lá nas alturas. Então, LDU
Central Córdoba, da Argentina, caiu no nosso grupo, e também o Deportivo Táchira, lá da Venezuela. Então, caímos num grupo que eu não considero o grupo da morte. Para mim, é um grupo que o Flamengo consegue se classificar na primeira colocação, lembrando que temos que jogar com toda a humildade possível. É Libertadores da América, mas a gente confia no técnico, né, no comandante do Flamengo à beira do campo. A gente sabe que ele não vai deixar a moral cair, a gente vai entrar com tudo nessa Libertadores 2025. Para mim, o grupo mais difícil foi o grupo do Internacional, né? No grupo do Internacional temos Internacional, Bahia, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. Então, para mim, é um grupo complicado. O grupo do Botafogo também não é um grupo tão fácil. Caiu com Estudiantes da Argentina, com Universidade do Chile e com Carabobo. Em relação aos jogos do Flamengo, as datas ainda não foram definidas, mas o Flamengo fará sua estreia fora de casa contra o Deportivo Táchira. Depois o Flamengo jogará no Maracanã contra o Córdoba. Aí vem LDU, que a gente jogará fora na terceira rodada. Na quarta rodada, a gente jogará fora também com Córdoba. E na quinta e na sexta, a gente enfrenta o LDU e o Táchira no Maracanã. As duas últimas rodadas, achei uma boa aí a gente poder jogar em casa. E é aquilo, né? O Flamengo pode sim se classificar em primeiro, temos que nos classificar em primeiro, tá? Porque é uma vantagem muito grande a gente poder ir para as oitavas de final, quartas de final e decidir dentro de casa, para não passar aquela agonia fora de casa, tá? Então é isso sobre a Libertadores. Eu fiquei satisfeito com o grupo do Flamengo, queria saber a opinião de vocês, se vocês também acharam esse grupo do Internacional e do Botafogo os dois grupos mais difíceis. Sua opinião é sempre muito importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E Libertadores 2025 é logo ali, começa em abril. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.